E aí, turmada, tudo bem? Bom, como eu mencionei nos vídeos anteriores, o processo de tradução dos algoritmos que a gente foi implementar em linguagem algorítmica, né, em Portugal, não muda praticamente nada, né, quando a gente for traduzir, transcrever esses algoritmos em linguagem de programação C. Né, não muda praticamente nada em relação a não ser a estruturação, sintaxe da própria linguagem, mas em se tratando de vetores, né, a sintaxe de vetor permanece a mesma que a gente viu anteriormente, né, na parte mais teórica a respeito desse conteúdo. E só para aproveitar o embalo e também até para a gente praticar um pouco, nesse vídeo eu vou traduzir o algoritmo que foi apresentado, contendo a resolução daquele problema das notas, né, de 5 notas, utilizando vetores, só que eu vou reimplementá-lo aqui à direita, vou traduzi-lo, na verdade, né, no respectivo código em linguagem de programação C. Tá? Antes que vocês perguntem, essa ferramenta que vocês estão vendo aqui à direita é o Replit. Tá? É uma outra alternativa para trabalhar com desenvolvimento, práticas em programação, em linguagem de programação, né? Nesse caso especificamente linguagem de programação C. Tá? Eu gravei um vídeo a respeito dessa ferramenta, bem introdutório, né? Com uma breve apresentação a respeito dessa ferramenta, como utilizar de forma geral. E vou deixar o link aqui embaixo, o link está na plataforma também, tá? Caso você tenha interesse e goste dessa ferramenta, vou deixar aqui embaixo, caso você queira conhecer. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ativar aqui o teclado, pra gente... Todo o código que a gente cria aqui, um novo código aqui na plataforma, ele gera aqui para mim esse Hello World tradicional, tá? Então, vamos lá. Inteiro, né? Int. Opa. I. Menor. Recebe 0. Opa. Maior. Recebe 0. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui, pessoal. Pronto. Deixa eu ver aqui. Menor, maior. Ponto e vírgula, né? Como sempre, no final de toda a instrução aqui em C. Real float. Um vetor nota de tamanho 5. Né? Uma variável soma para conter o armazenamento das notas lidas na entrada. Com a inicialização no momento da declaração, atribuindo o valor 0, né? Uma variável média. Certo? Perfeito, né? Para, né? For i de 0 enquanto i for menor que 5, tá? Ou simplesmente menor ou igual a 4, tá? A mesma coisa. E recebe i mais 1, certo? Gosto de deixar espaçado aqui as coisas. Opa. Abre chave, né? Para indicar o início do bloco de comandos. Printf. Printf, abre parênteses, abre aspas duplas, informe a nota do... Aí aqui eu vou colocar assim, ó. Veja se você consegue entender. Tá? Opa, errei. Falou. Veja se você consegue compreender isso aqui, tá? Por favor. Por gentileza. Meu aluno, 2 pontos. Espaço. É nessa parte. Eu vou colocar aqui entre parênteses e mais 1. Veja se você consegue compreender isso aqui, por favor. Ó. Informe a nota do porcentagem D, um ozinho ali, né? Aluno, o que eu quero dizer com isso? Como o meu I vai estar variando de 0 até 4, então para cada iteração que essa mensagem for exibida, né? Vai aparecer assim: informe a nota do primeiro aluno, informe a nota do segundo aluno, do terceiro aluno, do quarto aluno, do quinto aluno.
né? Estou utilizando a minha variável i para fazer essas modificações na mensagem dinamicamente, né? Então aqui scanf, deixa eu voltar aqui, tá? Só para melhorar a visualização. Scanf, porcentagem D, porcentagem D não, porcentagem F, né? E comercial, vetor, nota, no índice I, certo? Ponto e vírgula. Então, beleza. Até aqui a gente fez exatamente essa parte aqui, né? A gente acabou de traduzir até aqui, certo? Com algumas modificações, claro, né? Então, na sequência, o que a gente pode colocar aqui? Calcular a soma, né? For I de 0, ponto e vírgula. E vou colocar menor dessa vez, tá? Ao invés de menor igual. I menor que 5. E recebe I mais 1. Beleza? De chave. Né? Soma. Recebe. Soma. Mais nota. I. Beleza? Depois disso, calcula a média, né? Então, média recebe soma dividido por 5. Beleza? Tá, aí aqui, até aqui tá ok, né? Fizemos até aqui, beleza, pessoal? Agora vamos lá para outra página, onde a gente faz o restante. Beleza. Então, coloco aqui, ó. For, de novo, né? E de 0. E menor que 5. E recebe mais um. Abre chave. C. Nota na posição I. For menor que a média. Então, abre chave. Menor recebe menor mais um. Beleza? Posso colocar um senão aqui? Nesse caso não, né? Porque o senão ele vai considerar as notas que forem maiores ou iguais, né? No meu caso eu não quero as notas que forem exatamente iguais à média, né? Então por isso que eu não posso colocar um senão aqui, tudo bem? Então ficaria assim, if nota na posição I for maior que a média, então maior recebe maior mais 1. Certo? No final desse processo, o que vai acontecer? Eu vou ter percorrido todas as minhas notas através do meu vetor, né, através desse for, desse para, e para cada nota será verificado se ela está acima ou abaixo da média aritmética das notas de prova. Né? Vou ter contabilizado, ao final desse processo, a quantidade de notas acima e a quantidade de notas abaixo da média. Então, por fim, falta só imprimir na saída. Printf. Vou colocar aqui. Média. Vou colocar assim, média das notas, tá? 2 pontos. E aqui eu vou colocar assim, a porcentagem F. Então, porcentagem F é uma quebra de linha no final, né? Invertida aí. E aqui eu vou colocar o seguinte, a minha variável média, né? E o ponto e vírgula na sequência, certo? Depois vou colocar um outro comando escreva, printf, maiores que a média, 2 pontos, porcentagem D, quebra de linha. E aí, quem que vai aparecer aqui? Maior, certo? E o mesmo vale para o menor, né? Menores,
Oh, meu Deus. Dois pontos. Porcentagem D. Por que porcentagem D mesmo? Isso, né? Porcentagem D porque eu estou fazendo referência ao conversor de tipo, né, de uma variável inteira. Eu quero expressar aí nessa mensagem, nesse comando de saída, um valor inteiro. E quando eu quero expressar um valor inteiro, seja uma constante, um número inteiro constante ou o conteúdo de uma variável do tipo inteiro, então eu coloco porcentagem D. É por isso que ali na linha 27 está porcentagem F, porque média é um valor do tipo float, né, do tipo real, um número de ponto flutuante, um número decimal. Tudo bem? Menor e ponto e vírgula. Depois tem aqui um retorno zero. E acabou, né? Então meu algoritmo, meu programa ficaria assim. Olha que coisa bonita. Não tem mais nada aqui. Deixa aqui assim, para ficar melhor de visualizar. Daí se você quiser praticar, né, pausar esse vídeo e tentar praticar um pouco, né, essa codificação em linguagem C, fica à vontade, né? Se quiser ver e rever, né, faça isso quantas vezes for necessário, para que você consiga assimilar bem todas essas construções, tá? Agora a gente vai fazer uma... Eu vou compilar e executar isso aqui, até pra gente ver se vai dar tudo certo, né? Vamos compilar, executar aqui. Veja, conforme o primeiro aluno, né? Só pra gente revisar algumas coisas. Se eu colocar uma nota desse formato aqui, ó, 7,5, que tipo de erro que vai acontecer aqui pra gente? Exatamente, vai dar algum problema aqui na hora de... durante a execução do nosso programa, né? Por quê? 7,5, apesar de ser um número decimal, está sendo escrito, está sendo informado no formato errado, né? Por que formato errado? Se alguém sabe me dizer? Deixa eu abrir a marcação aqui. Formato errado, porque formato correto para informar valores aqui na entrada, né? Especificamente números decimais, são números, né, especificados com a casa decimal, ao invés da vírgula, colocar o ponto. Assim, então nesse caso o problema está especificamente aqui por conta dessa vírgula, tá? Então tenha cuidado, porque provavelmente se você não se atentar a isso, quando você for compilar o seu programa, compilar não, executar o seu programa, né, você pode ter problemas com isso. E aí vejo que ele nem lê o restante das notas e calcula uma média incorreta, né? Ou seja, tudo isso vai acabar influenciando no restante da execução do programa, tá? Então vamos voltar aqui. Vou compilar e executar de novo, na forma do primeiro aluno. Então, todas as notas decimais, valores decimais, precisam ser inseridos pela entrada com ponto, né? 7,5, 8,5, 10. Se eu colocar um número tecnicamente inteiro, como o 10, não vai dar problema. Por quê? Quando for armazenar na variável, ou no vetor nesse caso, será inserido na entrada, no compartimento, né? Esse valor com uma casa decimal zero. Por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho essa situação aqui, ó, esquerda, tá? Vamos supor que eu tenho essa situação, ó. Caixa aqui, né? O usuário colocou o valor 10 e teclou Enter, né? O que vai acontecer? Se essa caixa for do tipo float ou do tipo real, o 10 vai ser inserido dessa forma. Automaticamente, o programa atribui a casa decimal no valor que você informou na entrada. Aqui eu vou colocar 6,5. Opa. 3,5. Forma do quinto aluno, 8,97. Uma coisa que vocês podem observar, né? Deixa eu terminar de falar isso aqui. Ó, média das notas, 8,29, né, com algumas casas decimais aí que estão aparecendo. Quantidade de notas maiores que a média e menores que a média. Vamos ver se confere. Menores que a média, o 6,5 e o 7,5, perfeito. E acima da média, 8,5, 10 e 8,97, perfeito, né? Deixa eu colocar a ferramenta de marcação aqui novamente, tá? Para vocês visualizarem. Ó, uma coisa que eu coloquei proposital, né? Essa questão aqui, ó, do printf, né? Esse printf foi modificado em relação ao que a gente implementou ali em algoritmos, né? Informe a nota do porcentagem D, aí tem o ozinho, né? Aluno, e aí como parâmetro, ó, esse porcentagem D, eu inseri essa operação aritmética, esse cálculo, i mais 1. Então quando o i for 0, vai aparecer na saída, informe a nota do i mais 0, do i mais 1, né? O i está com 0, então 0 mais 1, 1, primeiro aluno. Quando o i estiver valendo 1, segundo aluno. Quando o i estiver valendo 2, terceiro aluno. Quando o i estiver valendo 3,
quarto aluno, quinto aluno, tá? E uma outra coisa, pra gente se atentar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Essa quantidade de casas decimais é normal, né? Por conta do porcentagem F, aqui ó. Né? Aqui, né? 20F, média das notas, porcentagem F e uma quebra de linha, normal. Né? O float, vou colocar aqui o float por padrão, ele tem precisão de 6 a 7 casas decimais. Tá? 6, 7 casas decimais, ou seja, 6 ou 7 casas depois da vírgula. Tá? E o double se diferencia do float por conta dessa precisão. Então o double consegue fazer mais que 6 ou 7 casas decimais. Tá? Então, você não se recordava, agora deixa anotado aí. Tá? E nesse caso, né, que é uma média, geralmente a média de uma escola, a média de um aluno, do boletim, geralmente tem no máximo 2 casas decimais. Né? É normal, comum ver uma média com uma casa decimal, mas em geral a quantidade máxima de casas decimais é 2. Né? Então, se eu quiser modificar isso aqui para aparecer aqui na saída somente 2 casas decimais, né? Por exemplo, nesse caso 8.29, ou seja lá o que for, ele vai fazer um certo arredondamento, né? Como que eu posso modificar aqui o meu código? Alguém lembra? Isso aí, né? Então, deixa eu trazer isso aqui para cá. É só eu inserir aqui, ó, no lugar do porcentagem F, colocar um porcentagem ponto 2F. Esse ponto 2 indica quantas casas eu quero que apareça depois da vírgula, né? Sendo um número real, um número do tipo float. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ponto 3, vai ser exibido um determinado... Né, o meu programa vai compreender que eu estou querendo que seja exibido na saída um número de ponto flutuante com até 3 casas decimais. E aí, como o número do tipo, a variável do tipo float, ou o valor do tipo float, ele tem 6 casas, precisão de 6 casas decimais, pode acontecer desse valor, ao ser impresso na saída com essas quantidades de casas decimais menores, esse valor ser arredondado. Por exemplo, aqui pode acontecer dessa média ser arredondado para 8.3, 8.30, ao invés de 8.29, mas tudo bem, tá? Até aqui a gente não precisa se preocupar tanto com relação a isso. Tá? Então eu vou colocar aqui porcentagem ponto 2. Tá? Só um complemento aqui, que eu quero, antes de mostrar todos esses resultados, eu quero exibir na saída também as notas, né? As notas que foram informadas na entrada, tá? Só para a gente até praticar o percurso de um vetor, né? Como que eu faço o percurso no vetor e imprimir os conteúdos desse vetor. Então, vou colocar assim, ó, printf notas dos estudantes, ou dos alunos, né? Eu vou colocar aqui assim, ponto e vírgula. E aí, como que eu faço para percorrer um vetor mesmo? Um estudo de repetição, pode ser o par ou o enquanto, né? O for ou o while. E com 0, ponto e vírgula. E menor que 5, ou menor ou igual a 4, né? E recebe e mais um, certo? Aí, tudo bem, abre o chave. E aqui eu coloco printf, exatamente no formato que eu quero. Se eu quiser que apareça um do lado do outro, né, como que eu tenho que esquematizar aqui a minha mensagem? Abre chaves, porcentagem D, né? Cadê a porcentagem? Porcentagem D, um espaço, certo? E conteúdo da minha variável, né, ou do meu, nesse caso, do meu vetor, né, a posição do meu vetor no índice I, onde o I está variando de 0 até 4. E ponto e vírgula. Beleza? E aí, como eu estou imprimindo um do lado do outro, depois que eu imprimir o último elemento, eu preciso colocar uma quebra de linha. Então eu vou colocar depois desse for. Né? Printf, aqui, uma quebra de linha. Tá? Ponto e vírgula. Ah, sim, muito bem, né? Aqui, ó, esse valor aqui não é um número inteiro, né? É um número real, um número do tipo float. Então, aqui também eu vou colocar assim, ó, ponto 2F. Muito obrigado aí, você que lembrou, tá? Então, vão ser exibidos lado a lado as notas dos alunos que foram informados pela entrada, antes de ser exibido a média e essas quantidades aqui, tá? Então, vamos rodar isso aqui rapidão, fazer um teste, né? Deixa
Deixa eu interromper e rodar de novo. Forma a nota do primeiro aluno. 8.6. 7.88. 9.65. Notas dos alunos, né? 8.6, 7.88, 9.65, 4.56, 2.50. Veja que eu coloquei 2.5, né? Mas na hora de exibir com duas casas decimais, ele adiciona o zero automaticamente na frente, assim como o 8.6. Né? Média das notas, 6.64. Melhores que a média, 3. Menores que a média, 2. Né? Enfim. Beleza? Então, pessoal. Então, até a próxima. Obrigado pela sua atenção.